na frente do peito. Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavina Mupama Shravastamam Jestarajam Brahmanan Brahmanaspata Ana Shramvam Mute Bhesida Sadanam Prano Devi Sarasvati Vajebirva Jinivati Dinamavitrayavatu Ganeshaya Namaha Sarasvatye Namaha Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Ok. Vamos abrir os olhos. Que bom vê-los. 20 pessoas aqui ao vivo. Bom, gente, então, queria primeiro fazer um aviso formal aí, da parte prática. Então, hoje, né, a nossa primeira aula, e eu sei que alguns vão assistir a gravação, né, depois, mas queria, então, enfatizar que na terça-feira a gente vai ter um ritual online, que é aquele ritual do fogo, alguns de vocês já conhecem, que é um yagya. Então, esse ritual não tem como você participar na gravação. Então, nenhum problema em você assistir as gravações dos outros dias, mas nesse eu queria pedir que você realmente fizesse um esforço de estar aqui, né? Estou gravando isso também para quem vai assistir, né? De estar aqui na terça-feira com o Govinda, um sacerdote védico, que vai fazer esse ritual bastante importante, bastante poderoso, inclusive, de queima de karmas, purificação, num dia muito especial, que é o dia de Hanuman, vai cair na terça-feira. Então, chame sua família e venha para cá na terça-feira, às 8, tá? É um ritual bem simples, a gente tem que fazer pouca coisa para ganhar muitas. Então, aproveite. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos para começar a nossa jornada aqui. Compartilhar minha tela. Então veja só essa imagem, né, que eu usei para fazer o folder. Aqui nós temos então um casal, Sita, essa mulher de rosa, e Rama, que é esse homem que leva o nome do livro, né, Ramayana, o caminho de Rama. A pronúncia é esse Rama diferente mesmo, não é Rama, embora às vezes a gente dá uma brasileirada e sai um Rama, mas a pronúncia oficial é Rama. Dependendo do lugar da Índia, sai o A, dependendo do lugar da Índia, não sai o A. Temos então aqui um casal, que é esse casal cósmico, princípio do masculino e do feminino.
princípio de Purusha, o espírito, e a matéria, Prakriti. E aqui embaixo nós temos esse semideus, que é um meio macaco, meio humano, cujo nome é Hanuman. E é essa divindade que faz, vamos dizer, aniversário, né, o dia dela na terça-feira, Hanuman Jayanti. Então essa história que a gente vai se aprofundar, ela traz um ensinamento bem profundo e bonito, muito bonito, muitas passagens bonitas, muitos ensinamentos ocultos nessa história. Então, eu estou aqui para desvendar algum desses ensinamentos para vocês saborearem também esse épico, né? E trazer algumas chaves do mistério da devoção, porque o Ramayana traz, então, esse ensinamento do Dharma e da devoção. São os principais temas que regem o Ramayana. Nossa, deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp, senão vai ficar fazendo barulho. Então, para você ter uma noção de onde a gente está se colocando, eu vou trazer aqui alguns dados históricos desse livro, para você ter noção de qual fonte a gente está bebendo. Então, o Ramayana é um épico. Um épico conta a história de um herói. Então, aqui no Ocidente, a gente tem a Ilíada, a gente tem Odisseia, né? Tem lá as histórias de Hércules também, que são épicos, que são histórias grandiosas, que frequentemente tem história dentro de história dentro de história. Então, é uma narrativa particular aí dentro do universo dos estilos de escrita, né? O Ramayana é um poema, tá? Então, ele não foi escrito em prosa. O que nós temos aqui no Brasil, já mostrando para vocês, é esse livro, Ramayana, tá vendo? Ele é grosso, tem umas 400 páginas, que uma pessoa traduziu o poema e colocou em prosa, para que a gente ocidental pudesse compreender. Porque é impossível você ler o Ramayana, fazer uma tradução dele em poesia. Não tem como, porque o sânscrito tem lá muitas particularidades e coisas que só daria para você entender na língua deles. Então, o que a gente tem é isso, é esse livro traduzido, que é fácil de ler, porque aí é uma linguagem corrida, o cara fez para que ficasse para qualquer leigo pudesse acessar essa história. E temos também desenho, tem um desenho no YouTube, vou mandar depois o link para vocês, que são 2 horas mais ou menos, que ilustra cada pedaço, mas é um desenho infantil, assim, feito para crianças, mas que se você assistir, inclusive, depois desse workshop, vai ficar bem legal, tá? De poder compreender. Tá? Alguns, então, dizem que esse é o poema mais antigo do mundo, né? Isso, claro, tem sempre uma disputa histórica, se é esse ou aquele, mas ele está entre os dos mais antigos. Provavelmente foi escrito entre 1200 a 600 a.C., mas já era uma história guardada pela tradição oral, como todo o conhecimento védico. Vivia na língua, não vivia nos livros. E aí, conforme o ser humano foi caindo, né, e foi chegando à idade, o Dharma foi caindo, então eles resolveram colocar no papel, porque as práticas espirituais começaram a ser menos frequentes, então se perdeu a tradição oral. Mas o nome Rama, que é um nome poderoso, ele já era conhecido desde 3000 a.C., segundo os registros que a gente tem. E o Ramayana foi alvo de inúmeras versões, cópias, falsificações, sendo que existe até um Ramayana onde tira o Rama e coloca um sultão árabe, né, do mundo islâmico e, né, muda toda a história. Mas, enfim, isso é comum nas versões, né? Então são mais de 300 cópias, versões que existem, e tem 2 lá na Índia que são muito tradicionais e consideradas
oficiais. Para vocês que já são meus alunos, já me conhecem, sabe que eu analiso essas histórias com um fim terapêutico. Então, você pode olhar a Ramayana, como muitos indianos olham, e acreditar que é um documento histórico, de algo que realmente aconteceu numa época X ou Y, né? Você pode olhar isso como uma história mítica, assim como a gente fala, tinha o deus Marte, tinha o deus Saturno, né, na Grécia, Roma. E você pode olhar do ponto de vista místico. O ponto de vista místico é esse que eu trago para você, que é você enxergar essa história como um tesouro espiritual que vem iluminar a sua consciência, que vem ilustrar os processos que o buscador espiritual passa durante a sua jornada do herói. Afinal, cada um de nós faz uma jornada do herói na vida. Então você vai se ver, no intuito, é que você possa se ver espelhado nessa história, na história de Rama, e poder ver cada personagem como um aspecto nosso. Então essa é uma leitura mística, mas também uma leitura psicológica. Tá? Bom, para quem não conhece, então, muito a cultura védica, eu preciso fazer uma introdução para que você veja o contexto da história. Né? Então, na cultura védica, o universo é regido por três grandes deuses que representam três forças. Então, temos Brahma, que é esse barbudo branco, o Senhor Vishnu, que é esse azulado, e Shiva, que está aqui no canto com o tridente. Essas três forças representam a criação, a manutenção e a destruição, ou a renovação. Então, todo o universo, quando a gente olha para o céu e vê as galáxias, tudo aquilo que é o universo material, e inclusive o universo sutil, que a gente não vê com esses olhos, ele é regido por essas três forças. Há um tempo para se criar, há uma força para manter aquilo que foi criado de pé, e há um tempo para se dissolver e para que o novo possa vir. Então, a vida funciona dessa forma. Cria, mantém, renova. Cria, mantém, renova. Mas, especialmente na cultura védica, é dada uma atenção especial para a força de Vishnu, que é o mantenedor, né? Que é esse aqui do meio. Então, Vishnu também é conhecido como o Senhor Narayana. O Senhor Narayana. Porque, numa versão cósmica, numa outra cosmovisão da mesma cultura védica, desses três, embora eles tenham a mesma importância na criação, mas o primeiro que veio a existir foi o Senhor Vishnu, né, que é o Senhor Narayana, mesmo nome, tá? Mas Narayana é antes de ser as três forças. Ele foi o primeiro a existir e Brahma brotou do seu umbigo. Tá? Então tá aqui, ele com duas armas, né? Então, uma arma conhecida como chakra, que tira a cabeça dos demônios. Ele tem essa massa, né? Que tem força e vigor. Então, duas armas para nos proteger e dois artefatos para nos abençoar. O búzio faz um barulho e chama a divindade, muito usado nos rituais védicos, e a flor de lótus, representando a beleza e a pureza. Está aqui uma outra ilustração. Então, veja que do umbigo dele brota Brahma, o Criador. Então, aí o Criador cria o universo e depois o Criador cria Shiva, que é o destruidor. Né? Então, primeiro de todos veio Narayana. Essa ilustração ela é muito significativa, porque um dos significados desse nome, Narayana, é aquele que avança sobre as águas. Assim como Jesus andou sobre as águas, Narayana, que é um símbolo do Ser Supremo, ele não afunda na água. Aqui a gente já tem, então, uma ilustração da nossa condição humana, porque o que é a água? A água representa o oceano da vida material. E a gente é tragado
por esse oceano, tragado pelo oceano de sofrimento, né? Então, Jesus, o mestre, quando anda sobre as águas, quer dizer que ele domina o oceano do sofrimento e ele não cai em tentação. Então, a sensação que nós temos quando estamos em sofrimento é de queda, é de afundar. Quantas vezes atendo meus pacientes e diz: estou no atoleiro, né? Estou na inércia e coisas assim. Espera aí, só um minuto que eu vou mandar aqui para uma pessoa que está me pedindo. Ela se perdeu aqui. Então, aqui, Narayana representa o nosso Ser Supremo. Tá? Representa o nosso Ser Supremo, que habita dentro do nosso coração, que não se contamina com o oceano da ignorância, com o oceano do sofrimento. Quer dizer que ele navega pelas águas tranquilamente. E veja como ele cria todo o universo sem o menor esforço. Né? Então, deitado, relaxadão. E reparem nessa serpente. É uma serpente importante, porque ela vai aparecer na história. Tá? Ela que representa os desejos e a força vital. Então, ele domina completamente essas serpentes o protegem. Essas serpentes também vão proteger Rama na história, vão aparecer num determinado momento. Então, quem domina o desejo e domina a força vital, a cobra também representa isso, a força vital, a Kundalini, né? Não afunda no oceano do Sansara. Tá? Essa é a mensagem. E aí, na cultura védica, existe então esse conceito de avatar, ou seja, a descida da divindade na Terra. Então, peguei um trecho aqui da Bhagavad Gita, onde Krishna, que é um avatar, uma encarnação do Senhor Narayana, ele diz: Arjuna, sempre que existe o declínio do Dharma e o crescimento do Adharma, então certamente eu me manifesto para a proteção de pessoas direcionadas ao bem e a destruição daqueles que fazem o mal, para o restabelecimento do correto. Em cada época eu nasço. Então, esse conceito de avatar é que de tempos em tempos, nós, seres humanos, recebemos aqui na Terra grandes almas. Essas grandes almas vêm para deixar um rastro de luz, um rastro de um caminho espiritual, através das suas palavras, através do seu exemplo, através do seu trabalho espiritual. Elas também deixam uma assinatura no mundo astral, onde você se conecta com o ensinamento dela, e dali também é um fio que vai te puxando para cima do oceano de Sansara. Então, o que são os avatares? Jesus pode ser considerado um avatar, né? Buda, Krishna foi um. O Sai Baba, né, também pode ser considerado um avatar. As grandes almas que vêm para esse mundo. Claro, no hinduísmo eles têm lá os 10 principais deles, mas todas as pessoas que vêm e despertam, né, e vêm para ser mestres, eles têm algum grau, né, são avatares, não necessariamente do Senhor Narayana. Então, lá na cultura védica, eles têm aí os 10 principais avatares, tá aqui a ilustração de cada um deles, né? Então, Buda é um deles, Krishna, né? E o Senhor Rama foi o sétima encarnação. Então, ele é de um tempo anterior a Krishna. A gente está falando de algo aqui muito antigo, tá? De mais de 20, 30 mil anos atrás, se essa história aconteceu, foi nessa época, tá? É nessa época que ela se refere. Bom, por que um avatar vem para a Terra? Ele vem para a Terra, como disse ali no trecho da Gita, porque conforme os ciclos da humanidade vão acontecendo, a humanidade ela tem ciclos de luz, Satya Yugas, onde a prática espiritual ela é feita por muitas pessoas procuram a luz, procuram a verdade, e a humanidade tem períodos onde isso vai declinando, e conforme o ensinamento espiritual ele vai deixando de ser praticado, e as pessoas vão escurecendo a sua consciência, o que vai acontecendo? A luz vai sendo esquecida. E aí, nesse momento, para trazer um equilíbrio para essa situação, e para que aquelas almas que
querem subir, possam subir, então desce um avatar na Terra para estender a mão para você e te oferecer um conhecimento capaz de te libertar do oceano de Sansara. Ok? Porque se não viesse o avatar, a gente ia ficar aqui naufragando e naufragando eternamente no oceano de Sansara. É a mão dos que estão de cima que puxa os que estão de baixo, né? Então, Rama, cada avatar, cada mestre traz consigo uma mensagem específica, né? Cada mestre traz uma frequência de luz que traz uma mensagem, uma missão, tá? Então, Krishna trouxe uma, o Senhor Rama traz outra. Claro que também existe um denominador em comum, né, entre todos, que é fazer a elevação da humanidade, a ascensão. Mas o nome mesmo, Rama, uma possível tradução seria aquele que é agradável, a fonte de toda satisfação e felicidade, ou ainda prazer supremo. Esse nome é um mantra. Todo avatar tem um nome e esse nome acaba virando um mantra porque o nome é um portal, é uma chave, né, que abre um portal no astral. Então o nome Rama é um nome auspicioso que tem o poder de aquietar a mente. Então quando a gente canta aquele mantra Hare Krishna, Hare Rama, é a ele que a gente está se referindo. Tá? Então ele é um exemplo de um protetor do Dharma. O Dharma, vamos falar bastante aqui nesses 3, 4 dias de aula, o Dharma é a grande lei universal. Tá? Existe, então, uma frase na tradição oral da cultura védica que diz: o Dharma protege aquele que protege o Dharma. Essa frase tem um desdobramento, vários desdobramentos, mas, em essência, o Dharma, no caso aqui de Rama, é o eterno questionamento que nós temos sobre o que é adequado fazer em cada situação. Porque não tem um manual, né, a vida. E você é exposto a desafios a cada segundo, a cada momento, às vezes desafios de grande envergadura, às vezes desafios menores. E a cada um desses desafios, você não tem um livrinho para consultar e dizer assim, tem que fazer isso. Como ser humano, a gente vive a condição da dúvida. E aí, nesse momento de dúvida, é que eu devo calibrar a minha ação de acordo com o Dharma, aquilo que é o correto, o ético, e aquilo que não vai me gerar mais problema no futuro. Então, o Dharma tem a ver com alinhar pensamento, palavra e ação. Porque quanto mais distante tiver, uma coisa você pensa, outra você fala, e você faz outra, mais estresse você vai ter na sua vida. Mais perturbação você vai ter que lidar. Porque isso gera divisão dentro da gente. Então, Dharma é poder alinhar o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. Aí sim, você desfruta da paz e pode viver em harmonia. Tá? Então, em todos os exemplos que o livro dá, Rama se mostra um exímio rei, um rei dármico, um líder ético, que a cada escolha ele consegue abrir mão da vontade egoísta. Não é assim? A gente não tem que, nas escolhas, pensar. Às vezes você tem que escolher só o que é melhor para você. Às vezes a vida te dá essa oportunidade. Às vezes tem que pensar no que é melhor para você, para sua esposa, para seu filho, para você, para seus funcionários. Se fosse para o melhor para você seria uma coisa, se for o melhor para você e para os funcionários seria outra. Então, essa capacidade de abrir mão do pequeno eu quero assim, eu quero agora, né? Isso é ser dármico, né? Conseguir procurar essa orientação. Então, isso é fruto de um alinhamento e de uma busca espiritual. Você vai ler nos 10 mandamentos e vai encontrar a resposta. Então, Dharma exige um intelecto afiado, um intelecto capaz de discriminar as suas funções. Quem sou eu? Que lugar eu ocupo no mundo? Né?
Bom, ainda sobre o nome Rama, uma possível interpretação diz que o nome Rama é a união do mantra Ra, que é um mantra poderoso, também muito usado no Egito, nas escolas iniciáticas, na gnose, o sopro Ra, que traz a energia do fogo, abre os chakras, luz. E o Om, né, que é o som da totalidade, o som do universo. Isso é uma possível interpretação. Uma outra interpretação é a união de Ra, mesma coisa, e Ma. Ma, que é esse som que vibra dentro, né, que traz para dentro de você Ma. Então seria luz para dentro de mim. Os dois significados são, né, bons e bonitos. Mas o nome, vamos dizer, completo mesmo, de Rama é Ramachandra. Ramachandra significa, então, Chandra é lua. Então, a lua reflete a luz do sol, que ilumina a Terra. Só que a lua ilumina a Terra na escuridão, certo? Então, o avatar, ele vem trazer luz para a escuridão. Por isso, então, Ramachandra, relação com o reflexo da luz do sol. Então, tá aí, né? Esse mantra importantíssimo na linhagem Hare Krishna. Tá lá o nome de Rama. Os dois avatares, Krishna e Rama, e Hari. Hari é a energia feminina, energia material, Maya. Bom, aqui esse slide é muito importante você entender o que está fazendo nessa terra, né? Olha só, gente. Então, é dito na cultura védica que nós passamos por ciclos grandiosos do tempo. Ciclos de muitos mil anos, ok? Numa possível visão, não é a única, tem várias visões desses ciclos, não é exato, né? Cada escola que você vê vai falar de um jeito. Eles vão dizer que, então, existe um período luminoso, que ocupa metade do ciclo. Nesse período luminoso, que é a Satya Yuga, a Era da Luz, a Idade do Ouro, nós temos 100% do prana, da energia cósmica, à nossa disposição. 100%. Na Treta Yuga, que é essa era aqui, nós temos 25% a menos, né? Então, nós temos apenas 75% do prana. Então, quer dizer que na Treta Yuga, o Dharma já começa a cair. E o Dharma cair significa que começa a mentira a imperar. Significa que começam as práticas espirituais a serem esquecidas. O homem começa a ter mais conflito, mais guerra. Ok? Depois, o prana diminui pela metade. Então, na Dwapara Yuga, nós temos 50% apenas do prana. Então, aqui já começa mais sangue, mais guerra, né? As pessoas começam a se intoxicar mais com a alimentação e a querer destruir a terra. E aí nós temos a Kali Yuga, esse pedacinho vermelho aqui, que é a era da desavença, a idade do ferro. É a era que, para essa visão que eu estou te trazendo, ela acabou próximo aí de 2012, não tem um número exato, e nós estamos vivendo já o começo da Era da Luz, só que esse começo, ele é um começo de purificação, porque a hora que o prana aumenta, concorda comigo, de 25% para 100%, vem então como se fosse uma lavagem, né, de toda a humanidade, para depois poder entrar a luz e a gente manifestar a luz. Tá? Isso é uma visão. Tem outra visão que diz que a Kali Yuga está só no comecinho. Tá? Uma visão mais pessimista. Estou trazendo a mais otimista aqui para vocês. Bom, em cada uma dessas eras, houve então um avatar. Olha onde Rama veio. Ele veio aqui dentro da Treta Yuga. Então, para quem já estudou a Bhagavad Gita comigo, Krishna, ele veio há 5.000 anos atrás. Tá? Então, quando ele morreu, começou a Kali Yuga, a Idade das Trevas. E veja que diferente que é nos registros, então. Como que seria uma Satya Yuga? Né? Imagina a gente viver num mundo que não tem mentira, que as pessoas não mentem. Tem que fazer um esforço de imaginação, hein? Porque isso vai ser importante para você entender a história do Ramayana. Quer dizer, no mundo onde não tem mentira, se um rei, que o Rama era um rei, se o rei ouve uma fofoca dele,
ó, estão falando que você é desonesto. Né? Se isso realmente acontece, ele leva a sério esse fofoca que chegou, ele traz a pessoa que falou isso. Bom, estão dizendo isso, então eu tenho que levar em consideração, porque há uma grande consideração pela palavra na era onde tem mais luz. E conforme a luz do planeta vai diminuindo, a mentira e a palavra começa a perder valor e a mentira começa a ser mais usada. Então, hoje a gente vive um momento da Terra em que a palavra não tem o menor valor. Né? Eu vou lá, tá bom. A língua é mole, você fala o que você quiser, não é? Então, esse é o grande desafio da Kali Yuga, é a fake news, né? Dito aí de um jeito mais prático. Né? Você não sabe o que é verdade, não sabe o que é mentira. Essa é a confusão, por isso é a era da desavença. A Kali Yuga também é a era da desavença. Então, Rama faz parte desse arquétipo de salvador do mundo, né? Assim como Jesus, Buda, outros, Krishna e mestres que vêm trazer, então, a luz. Eles vêm salvar os seres humanos. Aqui, então, a maioria das capas do Ramayana vai ter essa ilustração. Então, aqui você já vai pegar os personagens principais, tá? Então, esse aqui do meio, sempre que está com o arco, é o Rama. Tem a esposa dele, que é Sita. Do lado dele, sempre o irmão. O irmão não larga dele. É o Lakshmana. E aqui, ajoelhado, nós temos Hanuman, que é esse meio humano, meio macaco, que é um grande servo de Rama. Tá aqui os dois se casando, né? Então, Rama e Sita. Bom, então vamos lá. Prelúdios. A gente ainda nem vai, não vou nem começar a história agora, mas primeiro, que nem a gente está lendo um livro e antes de começar o livro tem lá umas historinhas, né? Então, veja essa historinha. Era uma vez um assassino que tinha a alma perdida. Ele matava todo mundo, era cruel, as pessoas tinham medo só de ouvir o nome dele. Ele era uma pessoa realmente terrível, terrível pecador, cheio de karma. E aí, o sábio Narada sente compaixão por ele, olha aquela alma pobre, perdida lá na terra e fala, bom, eu vou lá ajudar essa pessoa. Aí ele chega, se aproxima do assassino, né, que é esse aqui, fala, olha, você tem muito pecado, você está muito condenado, canta o nome do Senhor Rama, 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 fica repetindo isso ao longo do dia, quem sabe ele vai te ajudar. E o homem, muito cruel, não queria saber de nada, ele fala, eu não tenho mais jeito, a minha alma está perdida, eu nunca rezei, nunca vou rezar. Se for para eu rezar para alguém, que seja para o Deus da morte. Aí o sábio Narada, muito astuto, fala: tá bom, que seja, pelo menos você vai estar rezando, né? E o semideus da morte chama Mara. Chama Mara. Mas isso foi um truque do senhor, do sábio Narada. Virou para ele e falou: então vai, então repete. Mara, 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 Mara. E aí ele começou a repetir: Mara, 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 Rama. De repente, o Mara virou Rama, né? Porque é a mesma sílaba. E aí a repetição do nome Rama deixou ele tão meditativo que ele de repente parou. Ele parou, ficou parado, entrou em transe e ficou repetindo aquilo por muitos anos. Por muitos anos. E demorou tanto tempo que as formigas começaram a fazer um formigueiro, porque ele não se mexia mais. Fizeram um formigueiro em cima dele. E aí, depois de muitos anos da repetição, que começou sendo Mara, Rama, 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 virou Rama, ele acordou, quando acordou de sua meditação e saiu do formigueiro, todos passaram a chamá-lo de Valmiki, aquele que saiu do formigueiro. Com seu coração completamente purificado, Valmiki então cumpriu a missão que lhe foi conferida: contar as glórias do Senhor Supremo, o Senhor Rama, no livro Ramayana. Então, quem é o escritor do nosso livro é Valmiki. Está aqui uma ilustração dele. Um pecador, alguém que ia, né, viver nos infernos para sempre, foi 100% purificado pelo nome do Senhor Rama. Então, aqui a gente tem um exemplo do poder, né, da cultura védica, de trazer os nomes de Deus.
e a função desses nomes. Então, o nome do Senhor Rama é um nome de salvação, né? É um nome que vem te tirar da vida do eu inferior, vem purificar o seu eu inferior, a ponto do assassino virar um sábio. Então, o sábio Valmiki, né, virou um erudito, e foi ele, então, é atribuído a ele a escrita do Ramayana. Esse é o primeiro prelúdio. Segundo prelúdio, né? Então agora a gente vai conhecer o outro lado da história, né? Toda a história tem um chefão. Tem o Cristo e tem o anticristo. Então, havia lá um demônio conhecido, assim, eu vou chamar de demônio, mas ele na verdade não é exatamente um demônio. É um Rakshasa, tá? É uma classe de seres gananciosos, assim. Mas o curioso é que esses seres na cultura védica, eles fazem yoga, eles fazem austeridades, eles têm disciplinas, né? Porque eles querem conquistar poderes. E aí esse Ravana, ele tinha 10 cabeças. E aí ele fica no alto de uma montanha fazendo austeridades. E a cada 1000 anos que se passava, ele cortava uma cabeça dele e oferecia aos deuses, porque ele queria um favor dos deuses. E cortou uma, e cortou duas, e passava mais um milênio, e nada. E quando estava próximo dele completar 10.000 anos fazendo austeridades, olha que cara teimoso, né? Quando estava próximo dele completar 10.000, ele só tinha mais uma cabeça para oferecer. O senhor Brahma apareceu para ele e falou: não, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que você quer. Né? Não é possível, você está aqui há 10.000 anos, eu achei que você ia desistir, e não há meio de você desistir. Eu vou fazer, vou realizar o seu desejo. Vai, então fala o que você quer. E aí, a maioria dos demônios pede imortalidade. Só que eles nunca podem ganhar. Então o Brahma falou: olha, não posso te dar imortalidade, pede outra coisa. Aí Ravana pede. Presta atenção que só que você vai ter que. Isso aqui vai fazer muito sentido para a história. Que eu nunca possa ser derrotado pelos deuses ou por quem quer que seja do céu, pelos diabos do inferno, por asuras, por espíritos demoníacos, por serpentes subterrâneas, nem por yakshas ou rakshasas, que são outros seres também da sombra. Então, nesse pedido dele, ele só não colocou que ele podia ser morto por um ser humano. Ele não pode ser morto por nenhum deus, por nenhum demônio, por nenhum animal, por nenhum espírito. Mas ele esqueceu de colocar os seres humanos. Por quê? Porque ele desprezava os seres humanos. Ele pensou: bom, se for para alguém me matar, vai ter que ser um ser grandioso, né? Não vou nem pedir esses seres humanos aí. Então essa foi a brecha da imortalidade dele, tá? Então tá lá ele oferecendo as cabeças. Como essa história é muito longa, eu já vou interpretando conforme eu vou falando. Normalmente eu conto a história e depois volto interpretando, né? Mas eu já vou interpretando para não ficar também, senão vai ficar muito maçante. Veja só, Ravana, esse grande Rakshasa, poderoso, então é um rei poderoso, né? Ele tem múltiplas cabeças. Isso representa o mesmo que as cabeças de Hidra, né? Que Hércules, uma das tarefas de Hércules era conseguir cortar as cabeças da Hidra. Ah, um detalhe, quando Brahma aceitou o desejo dele, ele devolveu as cabeças para o corpo dele, né? Devolveu as 9 cabeças. Então, essas múltiplas cabeças representam a pluralidade da nossa identidade. Eu falo assim: tem um eu da inveja dentro de mim, tem um eu da fofoca, tem o eu da gula. A criatura fala assim: segunda-feira começa a dieta. E na segunda-feira, aquele eu que falou que ia começar a dieta não se apresenta, né? Ele não está ali para cumprir a promessa. Então a personalidade funciona dessa maneira. Nós temos eus, diferentes eus dentro da gente. Esses eus, eles se alternam na nossa consciência, e se você não tem nenhuma experiência no caminho, você nem percebe que um entrou e o outro saiu. Você chama eu, e você acha que é você. Você é um, mas não é, você não é uma unidade.
ser humano é fragmentado. São muitas cabeças, muitos níveis de identidade. No filme Matrix, essa multiplicidade é representado pelo agente Smith, que aparece lá, né, de tudo quanto é lugar e vai se multiplicando, né? E ele tem uma coisa mecânica nele, assim, né? Não é criativo, ele é odioso, só manifesta emoções inferiores. Então, outro símbolo aí do funcionamento do ego, essas múltiplas cabeças. Representa também o reinado do pensamento, da razão, da racionalidade, né? Em detrimento do coração. O coração é uma única voz, a cabeça, muitas. Tá? Por isso, então, essa analogia então, veja, o chefão da história é um ser de 10 cabeças, representando também pode ser as matrizes do eu inferior, né? Gula, o medo, mentira, avareza. E além das 10 cabeças, ele tem também 20 braços. E em cada braço, ele carrega uma arma. Ou seja, além da gente ter um monte de identidade, a gente também carrega as nossas defesas nos braços, né? Então tem lá a acusação, tem o escape, a fuga, tem a crueldade, enfim, os aspectos defensivos do ego. E a marca principal do Ravana, né, é que ele é um ganancioso. Ele quer tudo. Né? O ego quer ter, ele não quer ser. Ele procura o ter para garantir para amanhã não faltar, porque ele vive na falta. Então ele acumula. Ravana é dono de um grande império de ouro, uma cidade belíssima. Né? E ele é muito obstinado. O que ele quer e acabou. Né? Então o Ravana representa esse aspecto do eu inferior. Depois ainda vou mostrar os irmãos do Ravana, não hoje. Aí tem um irmão lá que representa a preguiça, enfim, tem outras mais específicas. Mas ele mesmo é a personificação da ganância, do querer compulsivo, né? Do desfrutar. E veja só que simbólico, né? Ele se casa, porque os rakshasas se casam, né? Eles se casam com a filha de Maia. Então, a Maia é a grande ilusão cósmica. Ela tem uma filha. Essa filha Mandodari se casa com Ravana. Então, veja, o eu inferior se casa com a filha da ilusão. E eles têm um filho chamado Indrajit, que é o mestre das ilusões. Ele, então, faz truques truques como se fosse truque de cinema, assim, que a gente vê hoje, de visual. Ele finge que está matando alguém, mas não é nada, é só um truque, uma ilusão de ótica, né? Então aqui já tem um aspecto simbólico, né? Nosso eu inferior, ele se mistura com Maia e fica mestre em ilusões. Ele dá origem a ilusões. Esses são aspectos assim simbólicos do Ramayana, que à medida que o Rama vai ter que enfrentar cada um desses. Ele vai ter uma batalha contra a ilusão, uma batalha contra a preguiça, até que o último vai ser a batalha contra Ravana. Vai ser o último a ser vencido, que né, representa o reinado, o ego rei, a ganância e a luxúria. Mas antes disso ele vai vencer a ilusão, a preguiça, né? Então tá, então agora a gente sim vai entrar na história. Isso aí foi só um prelúdio, tá? Bom, então havia um tempo no passado em que os rakshasas e os asuras, que são esses seres gananciosos, né, da cultura védica, eles estavam ganhando muito poder. Eles estavam destruindo toda a Terra, né? Eles tinham se multiplicado, roubado o céu. Eles tinham feito a farra, né? E aí chega uma hora que eles, os deuses estavam ficando sem lugar e estava um grande problema. Eles não sabiam mais o que fazer, até que eles recorrem a Narayana, né? E aí fala, Narayana, dá um jeito, porque não está mais conseguindo conviver com eles. E aí Narayana intervém. Como eu mostrei para vocês, ele tem armas. E aí ele sai destruindo um monte de demônios,
e vem para a Terra, inclusive, né? E aí, sem querer, como ele estava muito furioso, os demônios, eles se escondem aí na casa de um casal, e aí Narayana vai atrás de matar 2 demônios que fugiram para a Terra e acaba, sem querer, matando a esposa do sábio, né? Então morava um casal, um sábio com a sua esposa. Quando ele mata a esposa desse sujeito, ele vê que ele errou, né? Que ele passou do limite, a arma dele foi muito poderosa, matou os 2 demônios, mas também matou essa mulher. A mulher era inocente. E aí que esse homem, ele pragueja Narayana. Ele diz: para que se cumpra a lei, um dia, Narayana, você vai vir nessa terra e você vai ser separado da sua mulher. Tá? Então essa cena, ela já vai brincando com essa questão deuses e humanos. Porque olha como a situação se inverte aqui. Um homem, um humano encarnado, roga uma praga no ser supremo. Então, quer dizer que um homem que esteja ao lado do Dharma, né, ele pode, inclusive, contra Narayana. Porque o Dharma é a força suprema do universo, é a lei universal, é aquilo que sustenta tudo. O homem estava correto porque ele era inocente, a mulher também. Narayana errou. E o próprio Narayana está sujeito às leis cósmicas. Então, como ele causou isso no homem, aqui também é uma ilustração da lei do karma, né? Ele matou uma mulher, então esse homem diz: um dia você vai vir para a Terra e você vai ser separado da sua mulher, você vai viver essa dor que você causou hoje em mim. Então, na cultura védica, temos a lei do karma, que diz que tudo que você vive hoje, né, é o resultado das suas ações do passado, mesmo que você não se lembre. Claro, não inclui só essa vida. A lei de causa e efeito nessa vida é óbvia. É óbvio, né? Você emana, você recebe. Mas tem coisas que você não lembra, que você emanou, sei lá, você nasceu com uma doença, o que você fez para receber isso, né? Então, tá dentro da lei do karma também. Bom, continuando essa cena, então havia um rei, né, que estava vendo esses demônios se multiplicarem para tudo que é lado, não sabia mais o que fazer, né? E esse rei, ele não tinha filhos, embora ele tivesse 3 esposas, ele não tinha o gosto ainda de ter filhos. E aí que ele faz um ritual pedindo a ajuda dos deuses para que tivesse alguma maneira de derrotar esses demônios que estavam perturbando todo o reino dele. E aí, nesse ritual, que é um yagya, igual que a gente vai fazer na terça-feira, né? Então tem o fogo aqui, ó. O Govinda vai mostrar lá pra gente, vai ficar mostrando a câmera dele. Esse fogo é um fogo sacrificial, onde fica se jogando ervas, arroz, enfim, todo tipo de oferenda vegetal, né? E aí, nessa oferenda, aparece, então, uma divindade, que diz assim para o rei da Zara, tá? Ele diz assim para o rei: rei, aqui tem um pote de arroz doce. Dê esse arroz para suas esposas comer, elas vão ficar grávidas, e vai nascer filhos que vão trazer a paz de volta para o seu reino, tá? O Ser Supremo vai encarnar na sua família. E aí tá aqui o rei, então, com as 3 esposas dele, tá vendo? Okay. O rei pega, ele dá metade do pote para uma esposa, 1/4 do pote para outra esposa e 1/8 do pote para outra esposa. Então fica sobrando 1/8, né? Depois ele dá para a segunda esposa esse restinho que sobrou. E aí que nascem, então, 4 filhos. Uma delas tem uma gravidez de gêmeos. Então o Senhor Narayana, quando ele vem encarnar na Terra, ele não encarna necessariamente num corpo só. O que aconteceu? Ele se dividiu e encarnou em 4 corpos. Tá? Então é Rama com seus 3 irmãos. Só que a porção maior de arroz que foi comida é onde Rama nasceu. Então quem tinha mais a energia do Senhor Supremo era Rama, em comparação com os outros irmãos. Tá? Então isso quer dizer que
o Senhor Supremo encarnando aqui na Terra, qualquer avatar que encarne, dificilmente ele consegue fazer muita coisa sozinho. Ele precisa de auxiliares, ele precisa de aliados na Terra para que ele cumpra a missão dele. Então é assim que o Senhor ama. O nascimento de Rama significa o nascimento do comprometimento com a verdade. Representa o despertar da porção da consciência que está comprometida com o dever maior, ou seja, com o sagrado ofício de realizar a visão espiritual que lhe foi dada ao encarnar neste planeta. Representa, em outras palavras, o comprometimento com a realização da sua missão. Tá? Então, essa é a visão do Prem Baba desse nascimento. O nascimento, assim como o nascimento de Jesus, né, que a gente celebra, o nascimento dessa luz dentro da gente, é a primeira iniciação, né, na gnose, é o nascimento, é o Natal. Quer dizer, é quando o indivíduo acorda para a verdade. E ele quer se comprometer com a verdade dele, parar de viver uma vida de mentira, uma vida com auto-engano. É isso que representa esse nascimento. E é claro que esse nascimento já vem com uma missão. Então, o Rama nasce num reino que está em desordem, porque os demônios ficam atacando e os sábios não conseguem fazer os seus rituais, né? E aí o Adharma começa a imperar. Bom, então está aqui o pai com os 4 filhos e Rama se destacava, né, desses 4 filhos. Veja essa descrição. Rama era especialmente notável, habilidoso como um tigre, elegante e imponente como um leão. Era sereno como um lago, humilde como a grama e sábio como um livro antigo. Então é uma descrição de uma pessoa perfeita, né? Uma pessoa que tem diversas qualidades, qualidades difíceis de coabitar a mesma criatura, né? Mas ele era uma pessoa exemplar. E até o próprio nome dele, né, que eu falei que uma das interpretações é o prazer supremo, é que, estando perto de uma pessoa dármica, o que você sente? Prazer em estar na companhia de alguém que é dármico, de alguém que está comprometido com a purificação do coração. Você confia fácil numa pessoa dármica, né? Por isso, prazer. Bom, Rama foi crescendo junto com os irmãos, e quando ele era jovem, tinha lá seus 16 anos, um sábio veio até a corte e falou: Dasarata, o pai de Rama, eu preciso que você me ajude. Eu quero que os seus 2 melhores filhos, no sentido da luta, né? Os seus 2 filhos melhores arqueiros, venham comigo para o meu ashram, porque a gente não consegue terminar um ritual que a gente está tentando fazer. Quando a gente está no finalzinho do ritual, aparece um demônio. Esse demônio joga carne de animais em cima da nossa fogueira, joga sangue, ele joga resto de ser humano, né? Porque os demônios são meio que canibais, assim. E a gente não consegue completar um ritual. E aí o rei fala assim: não, mas meu filho tem só 16 anos, como é que eu vou colocar ele para lutar com um demônio, né? E o sábio diz: não, a gente recebeu a informação de que ele é capaz. Então você, como pai, tem que liberar. E aí Dasarata fala: tá bom, então pode ir. E aí leva, então, Rama e Lakshmana, o irmão dele que não sai de perto dele. Leva os 2, e aí era um ritual de 6 dias. E não podia, o ritual era ininterrupto, 24 horas, né, cantando, fazendo oblações. E aí o sábio diz: bom, fiquem acordados, tomem cuidado, né, a qualquer momento os demônios podem aparecer. E no último dia de ritual, aparece uma grande Rakshasa, tá aí a ilustração, e ela vem para apavorar, e ela vem junto com um exército de muitos, né, de muitos Rakshasas. E aquilo ali não é nada para o Senhor Rama, porque eles derrotam com a maior facilidade, e o sábio fica muito agradecido, né? Ele tinha muita destreza com as armas, atirava flecha, matava, e ele conseguiu terminar o ritual dele sem ser importunado pelos Rakshasas. Aí ele fica lá um tempo
no ashram desse sábio. E aí, na volta para a cidade dele, tá tendo lá um casamento, né? Então, como é que era o casamento nessa época? Era, na verdade, uma espécie de campeonato, onde tinha-se uma prova, e aquele que completasse a prova ganhava a esposa, tá? E aí a prova era a seguinte, tinha um arco, conhecido como arco de Shiva. É uma arma dada, então, por Shiva, por um deus, uma arma pesadíssima, que somente um homem, ou um homem perfeito, ou uma divindade, poderia dominar esse arco. E aí a prova era passar a corda nesse arco e dominar ele. E aí eles estão passando lá nessa cidade, está tendo essa prova, o Rama gosta da mulher e fala, bom, vou me candidatar para fazer essa prova. Aí vai lá, vai um homem, não consegue nem tirar do lugar, vai outro, o arco nem mexe. E aí quando vai a vez de Rama, para surpresa de todos, ele levanta o arco com uma única mão. E aquilo já causa um grande espanto. A hora que ele vai passar a corda no arco, ele é tão forte que ele arrebenta o arco de Shiva. E no que ele arrebenta, quebra e faz um som cósmico que ecoa, né, por muito tempo ali. Todos ficam impressionados com aquela pessoa. O rei imediatamente faz uma reverência e fala: a minha filha é sua, eu quero que vocês se casem. A filha se apaixona imediatamente. Então é um momento de júbilo, né, onde todos percebem que estão diante de um ser especial, com poderes especiais. E aí que está a foto, a cena do casamento, né? O pai de Sita, Rama, o irmão, e o sábio que está acompanhando eles. Né? Então aí o casamento é feito. Bom, pausa então para a compreensão. Primeiro, dominar um arco é tarefa de um guerreiro. O arco exige que a pessoa tenha total presença para dominar ele, porque é um pouquinho que você treme e ele não funciona, né? Então o arco representa a capacidade de a retidão do indivíduo. O guerreiro, para dominar o arco, ele precisa ter uma mente afiada, uma vontade afiada. O arco significa saber o que eu quero, saber aonde eu quero chegar. É a mesma coisa nas histórias de cavalaria, de dominar a espada, né? Dominar a espada. Rama, então, é um exímio arqueiro. Isso mostra que esse herói ele já tem um amadurecimento capaz de dominar a vontade consciente dele. Tá? E esse primeiro casamento esse primeiro encontro, né, um encontro perfeito. Os dois têm esse encontro, dá tudo certo, todos estão bem, felizes. Quando ele volta para casa, o pai acolhe o casal e fala: nossa, que bom, seja bem-vinda, é uma aliança com outro reino. E tudo vai bem por algum tempo, até que, né, até que a fofoca começa a aparecer. Então, lembra que o rei da Zárata tinha 3 esposas? Uma delas é mãe de Rama. Né? Uma outra esposa começa a ficar enciumada porque está vendo que o senhor Rama vai virar rei. Né? Quando a Zárata já estava preparando, né, de deixar o reinado, sair da vida pública. E aí a outra fica enciumada, fala assim, meu filho não vai ser rei, e o Rama vai ser rei. E aí vem uma empregada do castelo e vem e envenena essa mulher com fofoca, né? Envenena no sentido simbólico. Fala, olha, toma cuidado, porque o seu filho não vai ser rei. O que vai ser de você quando seu marido morrer? Será que o senhor Rama vai continuar te dando uma vida boa? Eu não sei não. E aí ela faz essa esposa se lembrar de que ela tinha 2 favores do rei. No passado, essa esposa tinha salvado a vida do rei, e o rei falou: no futuro, você pode pedir o que você quiser para mim. Você tem 2 favores que eu não posso te negar nunca. Olha a palavra, o poder da palavra, hein? O rei prometeu isso para a esposa. E agora, a esposa está tomada de inveja, está com ciúmes, porque não é o filho que vai ser rei, ou seja, está com o narcisismo ferido.
que ela pega e faz? Ela ouve os conselhos dessa empregada maldosa. A empregada sugere para ela: olha, sabe o que você faz com esses 2 desejos? 1, pede para o seu filho virar rei. E 2, pede para o senhor Rama ter que ficar um bom tempo fora do palácio, manda ele para a floresta, que aí ele vai morrer na floresta. Então ela envenena a pessoa, a esposa, com esses desejos, né? E aí ela vai lá e pede para o rei, né? Ó, o dedinho dela ali, ó. Tem 2 pedidos, né, para você. O rei fala: não, claro, né? É uma dívida que eu tenho com você. Pode pedir que eu vou cumprir. Qualquer coisa. Ele está lá inocente, né? Nem sabe que ela está envenenada, cheia de inveja. E aí ela pede. Ela fala: bom, eu quero que o meu filho seja rei e eu quero que Rama vá para o exílio por 14 anos. Ele fica 14 anos na floresta. O rei fica muito, muito chocado, muito abalado, né? Ele não sabe o que responder, fica constrangido, mas promessa é dívida. E lembra então que nessa época a palavra tinha muito poder, então ele teria que honrar com as palavras dele, né? E aí chama Rama, Rama, muito obediente, fala: se meu pai prometeu, eu vou assumir isso e vou obedecer, então, o que você está pedindo. O reino todo se revolta, toda a família se revolta, mas o senhor Rama aceita e vai para a floresta, né? Então está aqui. Quando ele vai para a floresta, a esposa fala: eu não fico sem você. Aonde você vai, eu vou. E o irmão Lakshmana fala: e eu vou para te proteger, porque a minha vida também não tem sentido sem você. Tá? E aí lá vão eles viver na floresta. Então, pausa para compreendermos essa mensagem. Primeiro, o Senhor Rama, como todo herói, e eu diria, como todo ser humano, paga pelos erros que o pai cometeu. Certo? Então, o pai fez uma promessa lá no passado para essa mulher. O que ele tem a ver com isso? Nada. Né? Nessa vida não tem nada a ver com isso. Então, isso é uma ilustração de que nós nascemos numa família com os karmas em andamento, né? E você, meu amigo, chega já com saldo negativo, né? Porque os pecados dos seus pais, os erros cometidos pelos seus pais, caem na sua conta. Cai na sua conta, isso é uma lei. Não tem como evitar, está no código genético, está nas escolhas. É o pedágio que a gente paga para entrar na Terra. Pedágio kármico. Você vai ter que lidar com as escolhas que os seus pais fizeram. Ah, seus pais tiveram só você de filho. Você vai ter que lidar com isso. Ah, tiveram muitos irmãos. Vai ter que lidar com isso. Os pais se separaram. Vai ter que lidar com isso. Percebe? Então, o Rama, ele tem uma conduta exemplar, porque ele é um modelo aqui do Dharma, né? Porque ele aceita. Ele não briga com o destino dele. Ele está dizendo: se meu pai fez, eu não posso brigar contra o que o meu pai fez, porque senão eu vou criar mais karma, né? Então eu vou obedecer. Ele não se revolta contra isso. E a disputa, é interessante pensar que nas cosmologias, né? Logo no começo das histórias, geralmente tem uma disputa de amor, tipo, Caim matou Abel. É a disputa pelo amor exclusivo, não é? Então, aqui nessa história, a outra esposa do rei fica mordida, porque ela quer que o filho dela seja especial. Então, é o nosso anseio pelo amor exclusivo que começa a gerar a maior desordem, porque vai fazer mau uso de uma promessa que eu tenho guardada, de um crédito, entende? Põe em ação a vingança, o triunfo. Mas beleza, Rama topou e aí ele vai para esse exílio por 14 anos. Para quem estudou o Mahabharata, a Bhagavad Gita, vai lembrar que os Pandavas ficaram também em exílio, né? Por 12 anos e depois mais um ano. Então, esse período de exílio representa a introspecção.
A Alice tem que ir para o País das Maravilhas. O Peter Pan vai para a Terra do Nunca. E o Rama vai para a floresta. Quer dizer que o buscador, ele vai navegar em águas profundas. Ele vai navegar no inconsciente dele. E lá nesse inconsciente, né, ele vai ter que vestir, ele vai ter que ser humilde, porque Rama, ele tira toda a roupa dele de príncipe, coloca uma roupa de mendigo e vai para a floresta. Isso quer dizer que ele vai passar por provações, né? Então a gente tem que ter humildade para entrar no inconsciente, tem que pôr a roupa de mendigo, né, para entrar nessa floresta. E ele fica um longo período, gente. O que são 14 anos? Pensa bem o que são 14 anos. A gente está um ano aí de pandemia e está todo mundo pirando, né? Com esse aperto. Imagina passar um aperto de 14 anos. Esse período de 14 anos também é simbólico, né? Porque são 2 períodos de 7. Então representa aí um amadurecimento do buscador que precisa ir para dentro de si mesmo, enfrentar os monstros que tem nessa floresta, enfrentar os perigos que tem nessa floresta, mas também absorver muito, porque nessa floresta tem tesouros. Ele também encontra ashrams, mestres, onde ele vai se nutrir de verdades, né? Vai conhecer segredos, e os mestres dão chaves espirituais, ele recebe armas. É toda uma preparação, esse período de introspecção, para a verdadeira batalha, que vai acontecer lá no fim da história. Então, esse épico, ele está dizendo para a gente que no nosso caminhar espiritual, até que você possa realmente sentir o sabor de uma vitória, você vai ter que andar muito no escuro. Vai ter que andar muito na floresta. Ou navegar lá no fundo do oceano, como algumas histórias mostram. E isso quer dizer suportar a solidão. Já pensou a solidão de estar na floresta só com a sua, né, só com a esposa e o irmão? Suportar o sentimento de exclusão que às vezes pode dar em algum buscador por ele estar buscando, né? Por ele estar sendo diferente, por ele tomar um caminho diferente do que o da família, por exemplo. Então esse período de exílio é muito rico, né? É muito rico, é um período também de fortalecimento para o buscador. Então representa essa ida para o inconsciente. Então tá aqui na jornada do herói, que é esse mapa, o esqueleto, né, das histórias, de todas as histórias, tem ali um período, então veja aqui, tem um chamado para a aventura, né, onde ele recebe então uma ajuda, e aí ele vai para um mundo desconhecido. Aqui, ó, mundo conhecido, mundo desconhecido. Ele passa por um portal. E aí aqui no mundo desconhecido ele vai passar por desafios e tentações, mas também vai encontrar mentores e ajudantes. É aqui que o Senhor Rama está, né? Ele está nesse momento vivendo desafios e provações. O irmão dele que ficou lá no reino, que a mãe falou, quero que ele seja rei, né? Esse irmão chamava Bharata. Esse irmão ficou revoltado com o que a mãe fez. Ninguém aprovou o que a mãe fez. Só a criada lá, a empregada que envenenou ela, que aprovou. Ele pega e fala assim, bom, eu não aceito governar esse reino porque esse reino não é meu. Esse reino é do meu irmão, Rama. Né? Nisso o pai já tinha morrido. O pai deles morreu de desgosto depois de que fez isso, tá? O rei. E aí ele pega as sandálias de Rama e coloca no trono. E a sandália de Rama tinha um poder mágico, que era assim. Ele chegava, perguntava para a sandália o que ele tinha que fazer. Se fosse a resposta sim, a sandália dava uma batida, uma na outra. Se fosse a resposta não, dava 2 batidas. E assim, quem governava o reino, qualquer dúvida que ele tivesse, ele ia lá na sandália e perguntava. Então veja só que interessante. Rama governa o reino sem estar lá. Ele continua presente de forma sutil. Aqui, então, nós temos um outro tesouro espiritual. Quer dizer que lá no seu coração, que é a cidade sagrada, nessa cidade Ayodhya, né, que representa a Jerusalém, essa cidade celestial e perfeita,
representa a nossa pureza, o nosso coração que permanece intocado por toda essa jornada. Quer dizer que a ordem continua governando, mesmo em toda essa bagunça, mesmo você indo para o seu inconsciente, navegando em águas profundas, enfrentando desafios. Quem está lá no trono são as sandálias do Dharma. Né? Então você continua sendo guiado por uma luz, mesmo que você não perceba. Parece que não tem ninguém no trono. Quer dizer, nossa, parece que a minha vida tá, que eu estou perdido aqui, que Deus esqueceu de mim nessa terra, não é? Mas as sandálias do Dharma estão lá. E são elas que continuam governando esses 14 anos. Bom, o tempo passa, muitos anos já tinham se passado, e um belo dia aparece uma Rakshasi, uma dessas demônias, né? Tá aqui ela, e ela acha o Senhor Rama muito bonito. E ela fala, eu quero ele para mim. Né? Ela chega perto dele na floresta e fala, casa comigo, Senhor Rama. Eu posso te dar qualquer coisa, eu prometo ser uma boa esposa. Ele ficou horrorizado com ela, né? Porque ela é um ser feio e tal. E ele fala, não, eu tenho aqui a minha esposa Sita, né? Se você quiser, casa aqui com meu irmão. Né? Ele faz assim até meio que uma brincadeira. E aí isso deixa essa Rakshasi furiosa. E ela meio que apela, e no que ela apela, o irmão vem defender Rama e ele corta o nariz dela. Ela tá saindo aí com o nariz sangrando, tá vendo? Corta o nariz dela. E ela sai correndo, né? Muito envergonhada, muito raivosa, e vai lá, adivinha quem que é o irmão dela? Ravana. Ela é irmã do Ravana, aquele demônio grandão, de 10 cabeças que eu comecei falando. Ela vai lá pro Ravana e fala, Ravana, você não acredita, né? O irmão do Rama fez isso comigo, e ela começa a instigar o Ravana a querer ficar com a Sita. Ele fala, ele tem uma esposa que seria perfeita para você. Ela é linda, ela seria a melhor mulher para você, você tem que ter essa mulher. E ela vai instigando ele a ponto dele arquitetar um plano para ir lá roubar a Sita. Então, no fundo, a história, de novo, vem a inveja, né? Então, o caos do Rama começou lá com a inveja da outra esposa do rei. E agora, de novo, uma Rakshasi sente inveja, vai lá envenenar o irmão então faz um plano para raptar a Sita. Eles estão lá na floresta, e olha o plano como é inteligente. Né? Então, estão lá os três vivendo. Um belo dia, Sita está olhando a floresta, e ela vê passando aqui no cantinho da imagem um veado de ouro. E ela fica encantada com esse veado de ouro. Ela fala, Rama, eu quero aquele veado de ouro. Eu nunca vi uma criatura tão bonita. Né? E o Rama fica meio desconfiado, fala assim, espera aí, um veado de ouro? Eu acho que isso não existe, Sita. E ela fala, eu vi, eu quero, por favor, né, vai lá pegar esse veado de ouro para mim. E aí o Rama fala, bom, a gente está aqui há tantos anos, né, vivendo nessa miséria, você nunca me pediu nada, eu vou atrás desse veado de ouro. Né? E aí ele vai andando pela floresta, um exímio arqueiro, facilmente acerta o veado de ouro. Só que quando ele acerta o veado de ouro, esse veado de ouro estava disfarçado, não era veado coisa nenhuma, era um demônio. E aí ele já está longe, né, dos dois, os dois ficaram na casa e ele está lá no meio da floresta. Esse veado tem o dom, vamos dizer, de imitar a voz. E aí ele imita a voz do Rama, como se o Rama estivesse pedindo socorro. E fala assim, fala assim, Lakshmana, Sita, por favor, me ajudem. Os dois ouvem essa voz gritando. Lakshmana fala assim, não, isso aí deve ser alguma ilusão, porque o meu irmão não precisa de ajuda, ele vence tudo, né? E a Sita fica desesperada e ela fala, não, você tem que ir atrás dele, eu acho que algo ruim aconteceu. Bom, ele pega e vai, para não deixar a Sita tão aflita, né? Só que ele pega e faz um círculo de proteção, olha aqui no chão, tá vendo? Tem um círculo riscado, e fala assim, você não me saia desse círculo, em hipótese alguma.
Porque esse círculo, nenhum ser pode entrar. Você está protegido aqui, mesmo que não tenha ninguém perto de você. E aí, então, Ravana se disfarçou de um mendicante. E ele vem todo fraco, né? E lá na Índia tem esse costume social de que é muito auspicioso você dar comida para quem vive mendicando. E isso é um costume social. Se você negar, você também se atrai má sorte, entende? Não é auspicioso você negar a comida. E aí ele vem disfarçado e fala, por favor, me dá uma comida, né? Tô precisando, não sei o que lá. A Sita prontamente pega a comida e vai lá entregar. E aí, quando ela chega perto ali do círculo, ela fala, bom, mas eu não posso passar aqui desse círculo, né? E ele também não conseguia entrar no círculo, porque o círculo era uma proteção contra demônios, né? Então ele fala, bom, você precisa vir até aqui e me dar, porque eu sou um homem santo, eu vivo mendicando, se você não me der, o mau karma vai recair sobre você. Então nisso ela fica confusa entre o que ela deve fazer, o que o cunhado dela falou para ela fazer, e aí ela dá um passo para fora do círculo. Nisso, o disfarce dele cai, ele é um demônio, ele rapta ela, coloca ela, né, na carruagem dele e vão voando para a ilha que ele tem. Então, eu vou pausar a história aqui e vamos compreender agora esse trecho, ok? Então vamos lá. Esse processo de que a Sita se encanta pelo veado é semelhante à Eva que comeu a maçã no paraíso. Tá? É um simbolismo do nosso encantamento pela matéria. Então veja, é um veado de ouro. Caso você não saiba, o veado ele tem um simbolismo igual o coelho tem aqui pra gente. A gente associa o coelho com um animal que tem muita sexualidade, né? Se reproduz muito e tal. Ele é um símbolo de fertilidade. O veado também tem essa representação em outras áreas do mundo. Então, o veado de ouro é um símbolo da sexualidade, né? É um símbolo do desejo pelo belo, do desejo pelo desfrute, do desejo pelo desejo material, né? O ouro, o que é mais desejado do que ouro na matéria, não é? Então, o ouro atrelado à sexualidade. Então, esse momento em que Sita, né, deseja. Então, veja, daqui para frente, nesse ponto da história, eles se separam e só vão se encontrar quando o Rama vencer o demônio Ravana. Então, fazendo analogia, como que o eu inferior, que é Ravana, rapta o poder pessoal? Porque a Sita, ela representa a Shakti. A Shakti é o poder pessoal que nós temos. Que poder? Poder de fazer escolhas, poder de dominar a sua energia, o tempo que você tem à sua disposição. Então, a tradução de Shakti é o poder universal. Está representado pelas deusas, pelas devis. Então, no primeiro momento, o Dharma, o intelecto, né, o irmão do Rama, ele é como aquela voz assim, que sempre traz uma ponderação, que traz assim, melhor fazer isso, melhor fazer aquilo. Ele representa o intelecto discriminativo, né, a nossa voz que consegue pensar as coisas. E ele anda sempre junto do Dharma. Então aqui tem um outro ensinamento. Para você chegar no Dharma, você tem que aprender a pensar. Né? O Dharma só consegue agir com o intelecto Buddhi, o intelecto discriminativo, do lado. Eles agem juntos. Porque a nossa mente sensorial, ela fica encantada com a matéria. Então Sita, nesse momento então em que ela deseja o veado de ouro, o Dharma se separa do poder universal. E é aqui nós temos então o retrato, a fotografia do nosso estado de condição humana, um estado de queda, um estado de separação entre o Dharma e o nosso poder pessoal.
Sita foi raptada pelo eu inferior. Então, quando você pensa num aspecto do eu inferior, na gula, na luxúria, na avareza, na inveja, ele tem uma energia que foi roubada de você, né? Essa energia foi raptada. E agora a tarefa do herói é reconquistar aquela energia para colocar aquela energia a serviço da vida. É uma energia que está aprisionada pelo eu inferior, nos pactos de vingança, né? Nos prazeres, no prazer pelo prazer, na ganância, para agregar valor à sua imagem. Esse é o simbolismo do demônio raptar Sita para ele. E aí, é claro, o Rama fica como que sem uma perna, né? Porque o que pode fazer o Dharma sem o poder pessoal? Né? De que adianta o Dharma se ele não pode ter a sua completude, de fazer escolhas, né? De estar na totalidade da presença. Ele está separado. Então, esse é o nosso estado dividido, onde temos o eu inferior, que roubou nossa energia, temos o eu superior, que está na luz e é capaz de discriminar. E precisamos fazer, então, esse resgate. Essa é a história do Ramayana. Como resgatar o meu poder pessoal que foi roubado pelo eu inferior, né? Nessa história em particular, a inveja tem um papel muito importante, né? Vocês viram então que a inveja dispara o processo de desordem na família, né? E a inveja também da irmã de Ravana é que dispara a ideia dele raptar a Sita para ele. Então aqui a gente já pode ver que o ser humano, tomado pela ilusão, ele esquece do valor pessoal que ele tem. E ele começa a se comparar com os outros. Coloca o foco no externo, ao invés do foco no que eu tenho para contribuir, no que eu tenho para dar. E esse foco no externo ativa comparação, que vira competição, que leva então para inveja, para fofoca, para maledicência, e aí vem uma disputa de reino. Tudo isso pelo amor exclusivo, né? O anseio lá da rainha era que o filho dela fosse o melhor. Quer dizer, esse lugar especial que o ego quer ocupar, um lugar de destaque, né? Em detrimento dos outros, se sente ameaçado, né? Com o brilho de Rama. Rama é que nasceu para ser rei, até porque ele era o filho mais velho, essa era a ordem natural. E então, o eu inferior, o que acontece? Ele tira as coisas do lugar, né? Se você ficar no seu lugar, bonitinho, com o seu brilho, você não vai invejar o brilho dos outros. Agora, se esquecer, você não quer ocupar o seu lugar. Aí o brilho do outro vai parecer que ofusca o seu. Vai parecer que tira o seu. Então, esse tema, né, da inveja aparece aqui nesse enredo. Né? E aí, o ponto mesmo da queda é o desejo. Aqui também vale um outro comentário. Né? Vale um comentário. Que o papel do desejo no enredamento da mente na matéria. Então, se você lembrar lá da história de Adão e Eva, né? Não coma da maçã da árvore do conhecimento. Da vida, a árvore da vida do conhecimento, sei lá, tinha duas árvores lá. Né? A gnose tem outras histórias junto. Então, isso provoca o desejo. A proibição provoca o desejo de Eva. Claro, isso é a mesma coisa que falar, vai lá e coma da árvore, né? Então, tem uma frase que diz assim, todo mundo que come da árvore, todo mundo que come algum conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque também, quando a Sita pede isso, quando a gente deseja algo, né, e fala assim, eu quero aquele veado de ouro, o que é o seu veado de ouro? A sua obsessão. Eu quero isso, eu quero aquilo. É esse desejo que vai te levar a viver a jornada. É a frustração desse desejo, na verdade. É quando o seu desejo for frustrado, é que você vai ser, vamos dizer, obrigado a entrar na floresta escura, a lidar com os demônios que estão passando por ali. Né? Então, o desejo,
a reflexão sobre o desejo, domínio sobre o desejo, né, que é o que o yoga põe, não é o fim do desejo, porque o desejar não tem fim. Enquanto você estiver humano encarnado, você deseja. Ah, eu quero água, agora eu quero comer aquilo, agora eu quero ir para tal lugar. Nada de errado com o desejo. O problema está em se amarrar no desejo, em acreditar em todos os desejos, ou ainda, em ser refém do desejo. O desejo passa por você. Né? É uma coisa que dá e passa. Não necessariamente você tem que realizar todos eles, porque alguns são veados de ouro. São armadilhas. Né? São armadilhas. Bom, então, a história era para vir até aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre a história, sobre o enredo, tá dando para acompanhar, tá claro. É uma história muito longa, né? Eu me lembro da... Se alguém quiser falar, digita aqui, tá? No bate-papo ou levanta a mão para eu ver. Eu me lembro quando eu dei esse workshop pela primeira vez, e eu dei ele num dia só, sabe? Eu achei que foi muita coisa, muita informação. Então agora eu tô feliz também que a gente vai poder fazer isso em 4 dias. Vocês vão poder digerir melhor essa história ao longo dos dias, que eu vou voltar em alguns aspectos, tá? Então, para a gente poder encerrar aqui esse campo, vou colocar uma música com o nome de Rama, para vocês ouvirem, quem quiser cantar junto também. E aí, se tiver dúvida, pode escrever aí que depois eu respondo. Isso aqui.
É isso. Ok, meus amigos, então, por hoje era isso. Vamos seguindo, então. Amanhã estamos aqui, às 8 da noite, para continuar aí a nossa história. Ok? Essa primeira aula eu vou liberar no YouTube público, vocês podem mandar para quem quiser, porque essa semana ainda vou estar vendendo aí o workshop. As outras vão ficar fechadas, ok? Gratidão. Harion.